Não fica atrás na sua grandeza, no seu contexto histórico. O Remo, eu acredito que mereça uma sorte melhor no futebol, por tudo que representa, por tudo que representou também. O Remo tem uma camisa muito forte, um contexto histórico muito poderoso para ficar amargurando inúmeros feitos ruins na sua trajetória. O Remo não merece estar na Série D, o Remo merece estar na Série A, assim como o Paysandu. E o Remo também tem um título brasileiro, que é a Série C de 2005. E o grande feito do Remo foi ter empatado com o Benfica no ano de 68. O Benfica, um dos gigantes do futebol mundial, jogou um amistoso contra o Remo. E aquele time do Benfica era a base da seleção portuguesa, que fez a sua melhor campanha na história da Copa do Mundo em 66. E claro, nada mais, nada menos que Eusébio jogava no Benfica e jogou contra o Remo e vestiu a camisa do Remo para selar a amizade dos dois times. E o Remo arrancou um empate com um dos maiores times do mundo, que é o Benfica, 1-1. O Remo também jogou contra o Santos em 65, o Santos de Pelé. O Pelé vestiu a camisa do Remo. E em 1993, o Remo, eu acredito que tenha feito a sua melhor campanha em Campeonato Brasileiro da Série A, ficando em 7º na classificação geral. O Palmeiras foi o campeão, o vice foi o Vitória, mas o Remo fez uma campanha brilhante e tinha jogadores notáveis, como o Giovani, que jogou no Santos e no Barcelona, o Birubiru, ex-Corinthians, Edson Abobrão, o Alex Dias, que jogou no Vasco, no São Paulo, jogou fora do Brasil também, jogou no Goiás, e tinha um baita time. O Mauricinho jogou no Comercial de Ribeirão Preto, no Vasco, no Botafogo. Era um baita time do Remo, foi a sua melhor campanha brasileira, e nesse ano de 93 não era um sistema de mata-mata, pois se fosse, o Remo poderia dar mais trabalho. Eram 2 grupos e classificava o primeiro de cada grupo para a grande final. Se fosse num sistema de mata-mata, por que não o Remo brigaria pelo título? Por que não estaria numa final de Campeonato Brasileiro? Era um bom time e chegou entre os 8 primeiros, ficou em 7º na classificação geral. Essa foi a penúltima participação do Remo na Série A do Brasileiro. Em 94 foi a última e acabou caindo e infelizmente nunca mais voltou para a Série A. Óbvio que eu jamais esqueceria de falar da querida e gloriosa Atuna Luso, um dos times mais simpáticos do Brasil, de coluna portuguesa, um uniforme lindo e fantástico, sensacional. Um time que é campeão brasileiro por 2 vezes, campeão da Série B em 85 e campeão da Série C em 92. Esse feito, ser campeão nacional, muito time, inclusive de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nunca conquistou um título sequer. E a Atuna Luso, que hoje amarga um ostracismo desgraçado, é campeão por 2 vezes de um torneio da importância que é o Campeonato Brasileiro, seja da Série D, seja da Série C, B ou A. É campeão nacional. A Atuna Luso faz muita falta no futebol nacional. Eu tenho saudade de ver a Atuna Luso. Então eu queria muito ver a Águia Guerreira, pelo menos na Série B do Brasileiro, porque eu acho que seria condizente com a sua história, com a sua tradição no futebol. A Águia Guerreira merece voos melhores. E fazendo uma alusão ao clássico Remo e Paysandu, tivemos recentemente Bavi na primeira divisão, recentemente Náutico Sport, mas eu sinto falta de ver um Fortaleza e Ceará na primeira divisão do Brasileiro. Eu sinto falta de ver um Santa Cruz e Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, mais do que esses citados, eu pagaria para ver Remo e Paysandu na Série A do Brasileiro. Isso é um sonho de um cara louco que mora em São Paulo, que quer ver Remo e Paysandu numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu quero ver o Brasil parar diante de Remo e Paysandu para ver esse espetáculo. Eu não quero que fique apenas regionalizado. O torcedor do Remo e do Paysandu, ele já tem o Remo e o Paysandu. Eles são abençoados por isso. Mas eu, como um louco por futebol, como um amante do futebol, eu quero ver nacionalmente. Eu quero mais de Remo e Paysandu. Eu quero ver Remo e Paysandu figurando entre as principais equipes do Brasil. Antes de terminar, eu não posso deixar de falar da camisa do Remo, que é a camisa mais bonita do mundo, na minha opinião. E não só na minha opinião, a camisa do Remo foi considerada uma das mais bonitas do mundo. E pra mim, que me perdoe o Juventus da Moca, pra mim é a segunda mais bonita do mundo, a camisa do Juventus da Moca. Mas a primeira é do Remo. Ela é uma camisa que tem história, é uma camisa que tem brilho, é uma camisa que ofusca qualquer tipo de negatividade do futebol atual. Você põe o Remo pra jogar em campo, a camisa joga sozinha. Você olha o Remo em campo, você não vê futebol moderno, você não vê injustiça, você não vê elite, você para olhar a camisa do Remo. E esse é o meu ponto de vista referente ao futebol paraense, referente ao futebol geral. E por tanta história
por tanto valor, por tanto que o futebol do Pará nos deu.